Olá! O JTT Indigenista abre espaço para a voz dos povos contra os ataques e em defesa da vida. Venha junto com a outra informação. Goiás. Mais de 40 lideranças participam de formação. Pernambuco. Antigos poceiros voltam a invadir terra indígena Pancararu. Brasília. Secretário executivo do CIMI, Kleber Busato, participa de sessão na Câmara dos Deputados que debate a situação da Amazônia. Amazonas. Organizações indígenas e da sociedade civil divulgam um manifesto. Indígenas são expulsos do centro de Porto Alegre pela gestão municipal. 40 lideranças indígenas de todo o país participaram de uma formação no mês de agosto no Centro de Formação Vicente Canhas. Confira. Foi o momento de a gente socializarmos os nossos problemas enfrentados em nossas regiões e trazer como discussão a nível nacional, né? E fazer também uma avaliação, né, dessa conjuntura política do atual governo que está aí, né, com a intenção de retroceder e violar os direitos dos povos indígenas do Brasil. A questão do marco temporal, a questão do projeto de mineração em terras indígenas, projeto que vem a fazer arrendamento das terras indígenas, loteamento dentro da terra indígena, invasão dentro das terras indígenas. Então isso a gente tem uma preocupação muito grande, né? Já está acontecendo, né? Atualmente já está acontecendo. Por que eu luto para defender o território? Por causa que nós índios, nós não acaba com a floresta. Vamos cuidar da nossa terra, por causa que nós precisa. Por que nós precisa? Porque nós precisa de cuidar, nós precisa plantar, nós precisa colher o que nós temos, por causa dos nossos filhos, nossos netos, por causa que é nosso futuro. Nós não queremos hoje que não índio acabe com nossas florestas. Então nós somos cuidadores da nossa floresta, nós precisamos da nossa floresta. A gente está muito feliz essa semana que a gente teve de discussão, de formação, de conhecer as leis, conhecer os amparos jurídicos que nós temos. O que a gente vê hoje, que a gente sentiu essa semana, tem populações indígenas sofrendo demais. Não tem como você aceitar esse tipo de coisa. Antigos poceiros da terra indígena Pancararu, no sertão de Pernambuco, foram flagrados desmontando uma casa na aldeia Benquerer de Baixo, próximo ao município de Jatobá. Os invasores alegaram às autoridades policiais que estavam retirando telhas, portas e janelas porque antes da determinação judicial pela retirada dos poceiros, a residência lhes pertencia. No lugar já estava morando uma família Pancararu, expulsa horas antes pelos antigos poceiros envolvidos na ação. Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI, Vida em Resistência. Apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. Organizações indígenas e da sociedade civil do estado do Amazonas divulgaram um manifesto de repúdio à redução drástica de recursos orçamentários e à extinção de programas destinados aos povos indígenas do estado. A Assembleia Legislativa do Amazonas revogou a emenda que destinava 65 milhões de reais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e 2020 do governo estadual às populações indígenas. No documento divulgado no dia 13 de agosto, organizações classificam desmonte na política indígena como ato racista que viola frontalmente a Convenção Internacional sobre os Povos Indígenas e Tribais, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
Na noite do dia 13 de setembro, a Prefeitura de Porto Alegre organizou uma ação para a remoção dos indígenas que comercializam no centro da capital. Foram apreendidos todos os produtos e removidos para um depósito da Prefeitura. As lideranças indígenas estiveram no Ministério Público em busca de apoio para uma intervenção, no sentido de que a Prefeitura reveja essa decisão, já que os indígenas comercializam seus produtos há mais de 30 anos no centro da capital gaúcha. O Procurador da República, Dr. Pedro Nicolau, vai oficiar a Prefeitura para que devolva o material apreendido e requerer que haja a continuidade da comercialização pelos indígenas no local, onde tradicionalmente trabalham. A questão central, apontada pela Prefeitura para justificar a ação, foi porque a administração pública não concorda com a prática dos indígenas de manterem seus produtos abrigados nas próprias barracas, durante a noite, na Praça da Alfândega, prática antiga e realizada por todos os demais comerciantes artesãos. Na noite de 13 de setembro, os agentes da Prefeitura, a mando dos gestores, resolveram apreender todo o material e levar para o depósito, inviabilizando o trabalho e sustento dos indígenas, mais uma ação discriminatória e de perseguição aos indígenas, promovida pela atual gestão municipal. O secretário executivo do CIMI, Kleber Busato, participou da sessão da Comissão Geral da Câmara dos Deputados, voltada a debater a preservação e proteção da Amazônia. Ele chamou atenção para os ataques do governo Bolsonaro contra os direitos dos povos indígenas, especialmente o direito à demarcação de suas terras tradicionais, e pediu apoio dos parlamentares para que direitos constitucionais dos povos indígenas sejam garantidos, inclusive impedindo o avanço de propostas anti-indígenas no Congresso, como a PEC 187. Ficam muito evidentes que os discursos atentatórios contra esse direito fundamental dos povos indígenas, de que a demarcação de terras indígenas atentaria contra a soberania nacional e outras formas de agressão a esse direito, são totalmente falaciosos e violentos. As terras indígenas, além de sua importância em si e para a sobrevivência física e cultural dos 305 povos originários do nosso país, contribuem fortemente para o equilíbrio ambiental do Brasil e do planeta, com benefícios distribuídos a toda a coletividade, a cada um, a cada cidadão, a cada cidadã em nosso país. A devastação da Amazônia, a devastação do meio ambiente, que estamos verificando com todas essas queimadas que vieram a público de forma mais explícita nos últimos dias, não é um caso isolado. Também faz parte dessa estratégia a paralisação das demarcações das terras indígenas e o ataque a esse direito dos povos. A proposta de exploração mineral perpetrada pelas indústrias do setor que o governo Bolsonaro ameaça regulamentar aqui em nosso país. A nova fase de esbulho possessório, ilegal e criminosa, de fazendeiros, madeireiros e grileiros, que implementam de fato contra as terras indígenas em nosso país, é também um elemento nesse contexto. Ficamos por aqui com mais uma edição do primeiro jornal com pautas indigenistas do Brasil. Contribua com esse projeto. Acesse desacato.info e conheça a campanha do amigo e amiga leitora. Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente!